Projeto Série 64 mais 60, Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em abril de 1964, nós, do canal Arte Agora, estamos levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que estão sempre de olho no nosso país, que a sociedade brasileira não aceita crimes nem criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascistas, reservando-lhes o lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto do esquecimento sobre o passado para, quem sabe, voltar e tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nesta perspectiva que se coloca a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60, Vozes da Resistência, consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. Todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e dos empresários inescrupulosos. Nós estamos recebendo, na sequência da série 64 mais 60, Vozes da Resistência, uma figura emblemática da resistência militar, resistência ao golpe militar, que é a Melinha Teles. Melinha Teles, uma jornalista, uma escritora, que ainda muito jovem, ingressou para a resistência ao golpe militar e cumpriu uma jornada extremamente marcante. E é sobre isso que nós vamos conversar. A Melinha Teles, inicialmente eu quero agradecer bastante por essa sua deferência ao canal Arte Agora. E eu queria saber o que foi que levou você, ainda muito jovem, a ingressar para a resistência ao golpe militar. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com você sobre os 60 anos do golpe militar de 1964, que é uma parte importante da história do Brasil, né? Eu sou a Melinha Teles, como você falou, né? Eu nasci em Contagem, Minas Gerais,
Sou filha de um sindicalista que atuou tanto em Minas quanto em São Paulo, né? Meu pai era em Minas, ele foi ferroviário. Em São Paulo, aqui em Santos, ele era portuário. Então, eu, desde o meu nascimento, né, e só lembrando, né, que eu vou fazer 80 anos este ano. Então, eu nasci em 1944, final da ditadura Vargas, do Estado Novo, final da Segunda Guerra Mundial, né, que trouxe o Holocausto, a tragédia sem precedentes, né, no mundo inteiro. E então eu já vou ser criada num ambiente politizado, num ambiente que se discute as atrocidades do nazifascismo, as atrocidades da ditadura chamada Estado Novo, né? Onde muitos opositores e opositoras também foram torturados e assassinados, né? Então, nesse ambiente, quando eu me tenho ali por volta de 12, 13 anos, eu já vou para o Partido Comunista, eu vou participar do Partido Comunista. Portanto, isso é o quê? É 1950, 58, 59, por aí, né? Então, quando é no 1960, eu já estou discutindo junto com vários grupos, né, de trabalhadores, trabalhadoras, a respeito do que está acontecendo no mundo, né? O mundo está vivendo uma luta, né? É um período que se estabelece a Guerra Fria, que é, na verdade, o capitalismo versus o socialismo. Então, a gente está ali discutindo tudo isso. Eu acho que nesse meio tempo acontece a Revolução Cubana, 1959, o que nos deixa, né, eu, na época, bem jovem, né, nos deixa bastante entusiasmados, entusiasmadas com aquela vitória, assim, nas barbas do imperialismo, como a gente gostava de falar naquela época. E no Brasil, eu participava de vários movimentos. Nós tivemos ali em Belo Horizonte movimento de ocupação de território por conta de muita gente que já começava o êxodo rural, né? Porque o Brasil nunca teve reforma agrária, então, e aliás hoje está dominado pelo agronegócio, né? O campo, e, eh, e também pela educação pública e gratuita. É uma luta antiga, nossa, é bem antiga, né? Porque nós éramos estudantes pobres, não tínhamos, naquela época, você não tinha nem como comprar, adquirir livros didáticos, né? Muito caros, porque eram poucos os brasileiros e as brasileiras aí que podiam estudar, né? Ir para uma no máximo, se fazia o chamado básico, que era o primário. Depois, ali já o secundário, o ginásio, já era um luxo. E você conseguir pública e gratuita era muito difícil. E depois o colegial, mais difícil ainda. Então, eu vivi tudo isso junto com gente. Eu sempre fui da periferia, sou periférica, na minha cidade, cidade de Contagem, é uma cidade emblemática, porque ali tanto reúne o grande parque industrial da época, né? Contagem era considerada a principal cidade industrial de Minas. Era a cidade mais rica, diziam isso, mais do que Juiz de Fora, que Juiz de Fora também era considerada uma cidade rica e industrializada, mas Contagem era mais ainda. E nós tínhamos também o problema do campo, né? Então, quer dizer, eu
entendi com tanta facilidade essa necessidade de reunir a classe operária e o campesinato, né? Para mim, assim, essa aliança operária camponesa que aparecia nas discussões políticas da época, isso para mim era perfeito. Eu andava ali em Contagem, eu via o operariado e o campesinato, né? Pequenos agricultores que faziam a sua coleta e iam vender lá em Belo Horizonte. E eu estudava em Belo Horizonte. Então, eu andava de trem nessa época. Então, era o trem que, gente, era o trem mais politizado que eu já vi na minha vida, porque ali o operariado ia discutindo os problemas do sindicato, o problema da categoria, a maioria metalúrgico, né? E o pessoal do campesinato discutindo os seus problemas, né? Os problemas rurais e o seu deslocamento dos produtos, que era uma discussão bem acirrada. Eu eu gostava de participar, sempre gostei e sempre participei, e nós fizemos várias campanhas ali entre Belo Horizonte e Contagem, e nós éramos é, conhecidas, eu e minha irmã, nós éramos conhecidas como as comunistas, as vermelhas da cidade, porque era assim que eles chamavam a gente. Mas todo mundo respeitava muito a gente, porque sabia que a nossa proposta era uma proposta séria, nós não estávamos ali brincando nem de discutir política, né? E meu pai sempre discutindo a questão do sindicato, ele é um dos fundadores dos sindicatos ferroviários de Minas naquela época, né? Bom, quando veio o golpe, quer dizer, eu acho importante a gente destacar que o governo João Goulart foi um governo bem dinâmico, bem dinâmico. O João Goulart era um governo que estava muito atento, né, dialogando muito com os movimentos populares, principalmente com os sindicatos. Tanto é que ele vai tomando medidas de no sentido de fazer avançar a política social, né? Ele faz uma medida que é o controle da remessa de lucros para o exterior, quer dizer, as multinacionais vêm ocupando com intensidade, a partir do governo de Juscelino Kubitschek, as multinacionais investem aqui no Brasil e levam o lucro todo para os seus países de origem e não deixa nada aqui para o povo brasileiro, inclusive assim a própria o salário mais mal pago do mundo, né, é conhecido assim, é o do Brasil. Então, quer dizer, o povo ganha mal, né, e vai ainda ser um povo que não tem nenhum benefício, né, no entorno ali. Então, ele assinou essa remessa de lucros para o exterior, que causou um impacto grande político junto às elites, né? Junto às elites, junto aos militares. Os militares sempre tiveram uma atuação aqui no Brasil de retrocesso. Assim, nesses 60 anos do golpe militar, não vi um gesto das Forças Armadas no sentido de abrir possibilidades de um diálogo, de um processo assim democrático. E naquela época não foi diferente. Eles fizeram isso. Outra medida, a última medida, antes de falar da última medida do João Goulart, que é uma reforma agrária ainda que tímida, né, que ele vai anunciar no dia 13 de março, lá na Central do Brasil, né, quando ele faz aquele famoso discurso que até hoje eu não sei quantas pessoas tinham, porque uns falam 100, 200, 300, enfim. Para a época, foi um sucesso, foi um sucesso, né? E eu acompanhei pelo rádio, né? Na época não tinha nem televisão, e também nem sei se tinha televisão, mas eu vi pelo rádio.
esse comício da Central famoso. Mas antes disso, eu queria dizer uma coisa, sabe, que pouca gente fala, é que o golpe ele é gestado muitos anos antes de 1964, praticamente desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando eles veem a possibilidade de algum avanço do socialismo, eles vão criar mecanismos para impedir isso, para criar barreiras mesmo, né, pesadas. Então, há campanhas permanentes, assim, na minha infância, na minha adolescência, contra perigo vermelho, contra o comunismo, contra comunista é contra a criança, é contra a família, é contra, enfim, assim usando valores morais, né, no sentido de atacar e destruir qualquer possibilidade da convivência de ideias comunistas dentro da sociedade brasileira. E nisso eles atacam, e ninguém percebe isso, eles atacam principalmente as mulheres, a organização das mulheres. A primeira, já no governo do Juscelino Kubitschek, a Liga das Senhoras Católicas vai exigir o fechamento da Federação das Mulheres do Brasil, que eram mulheres comunistas ou simpatizantes que lutavam pela a organização e democracia, né? Elas lutavam pelo direito à organização, à expressão da voz das mulheres e à democracia. Essa federação foi fechada pelo Juscelino Kubitschek, mas, em seguida, a CIA, porque esse golpe de 64 teve uma participação intensa, né, dos Estados Unidos. Então, a CIA vai estar encaminhando, financiando movimentos de mulheres para fazer a tal da Marcha com Deus pela Família, que essa marcha vai acontecer no Brasil inteiro, nas principais cidades, inclusive em todas as capitais brasileiras, né? E isto, eu estou falando isso porque quando é no dia 13 de março, que é o dia do comício da Central do Brasil, que o Jango assina a reforma agrária, nesse dia, 6 dias depois, no dia 19 de março, já tem uma manifestação massiva liderada pelos golpistas contra o João Goulart. Quer dizer, e eles utilizaram as mulheres para ser massa de manobra mesmo, no sentido de, quer dizer, as mulheres conscientes, politizadas, estão desorganizadas, então eles utilizam das mulheres, e eram as lideranças desse movimento, eram mulheres dos militares, principalmente, é impressionante, né? Eram da Igreja Católica, né? A Igreja Católica conservadora, tradicional, e mulheres de militares que se reuniram para fazer essa marcha. Então, quer dizer, no dia 19 tem a resposta da sociedade de apoio aos golpistas, né? Eles armaram esse cenário, né? Eles foram para a rua, mostraram via mulheres que eles são, que o golpe tem um apoio, o apelo popular. Isso é outra manobra enganosa que ficou na história, né, do Brasil, e muita gente então vai dizer que, na verdade, o povo apoiou o golpe, o povo era a favor do golpe. Mentira, é uma mentira, uma farsa, né? Quer dizer, o próprio golpe ele se forja através da farsa, da mentira, né? E aí, então, nós vamos ver o dia 31. Aí tem uma discussão, né, que aqui em São Paulo parece que foi dia 1º de abril, lá em Minas foi dia 31 de março.
Na verdade, uns dias antes, quer dizer, eu acho que no dia 30, nessa época eu era metalúrgica, eu trabalhava na Companhia Siderúrgica Manes, ali no Barreiro de Baixo, que é um bairro de Belo Horizonte, né? Espera um pouquinho só que eu vou beber uma água, porque é muito pesado esse assunto, entendeu? Porque eu falo do golpe a partir da minha própria experiência. Então, é muito duro para mim, porque nesse dia 31 de março, lá em Minas, isso é fato histórico, né? As tropas lideradas pelo general Olímpio Mourão vão se deslocar de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, para o golpe, né? Para dar o golpe. Porque o golpe é militar, não adianta, o empresariado apoiou, é lógico, na época se chamava latifundiário, né? Os grandes proprietários de terras, eles apoiaram, a Igreja Católica fez campanha, apoiou, e esteve à frente também desse movimento, mas quem deu o golpe de Estado foram as Forças Armadas. E claro que com a cumplicidade dos outros, das outras instituições e outras forças políticas, né? E aí, então, eu diria que antes do dia 31 de março, a gente sentiu um ambiente pesado e a gente começou a buscar a direção do partido, a ver se a gente achava a direção do partido para nos explicar o que estava acontecendo. E nós não achamos. A maioria da direção já tinha sido presa, já tinha sido sequestrada, e já estava nos quartéis lá em Belo Horizonte. E então, quer dizer, antes deles darem o golpe publicamente, eles já Quer, prenderam quer dizer, Melê, as então, pessoas. que antes do golpe já tinha havido um movimento golpista que era a supressão da liderança de algumas entidades capazes de fazer alguma resistência, é isso? É, Eles não, prenderam, o prenderam movimento. líderes, Como? eles prenderam líderes do Partido Comunista de modo a impedir que as Qualquer pessoas tivessem uma manifestação, liderança. qualquer manifestação, eles, eles prenderam os dirigentes, começaram a caça às bruxas, como era chamado, antes do dia 31, para que não houvesse nenhuma reação. Porque, na verdade, nós, que eu, militante de base, meu pai, nós ficamos ali meio sem saber o que fazer naquela hora, que a gente viu que o golpe estava em marcha, né? E a gente ouvindo o rádio e ouvindo os apelos, e a gente não conseguia reunir com outras pessoas, a gente não encontrava essas pessoas. Então, a reação ao golpe ela vai se dar mais, talvez, no Rio de Janeiro, pelo menos as notícias que nós temos é Rio de Janeiro, São Paulo, não sei. Agora, em Minas, houve tentativa assim, de reagir naquele momento, que a gente fica sabendo depois, né? Porque tinha o Chico Porfírio, que era dos camponeses, e eles estavam articulados para reagir ao golpe, os camponeses da região do norte de Minas. Mas eu estava em Belo Horizonte, os metalúrgicos eu não vi, o sindicato já estava sob intervenção, então você não conseguia ter notícias, né, naquele momento. Mas nós pensamos assim, nós temos que continuar a luta, né, de alguma forma. Então, teve um dia, eu continuei indo trabalhar, teve o dia do golpe, teve um feriado, eles proclamaram, também outra mentira, proclamaram que a revolução tinha sido vitoriosa. Quem falava em revolução naquela época éramos nós, não eles.
Eles eram contra-revolucionários. E eles usam, olha como é que eles fazem para enganar a sociedade brasileira. Primeiro, eles fazem essa marcha das mulheres, parecendo que todo mundo está apoiando esse golpe. Segundo, eles falam em revolução. Aí todo mundo fica até confuso, porque nós falamos em revolução, eles falam, então, então está tudo bem, né? E meu pai, e eu vou trabalhar, estava meio confuso se a gente ia trabalhar, se não ia, porque estava muita repressão, tinha muito tanque de guerra na rua, muita ameaça, né? Quer dizer, eles passavam assim com aquela aqueles equipamentos bélicos, né? Como se nós estivéssemos em guerra, sabe? Passava ali na rua, então todo mundo ficava assim assustado, sem saber o que fazer, né? Porque, gente, o que está acontecendo? As pessoas perguntavam para a gente o que está acontecendo, né? E, e ninguém tinha uma resposta naquele momento. Meu pai foi trabalhar, ele resolveu, falou, eu vou trabalhar, porque quem sabe se lá eu encontro uma pessoa que me dê explicação, né? Do enfim, uma orientação mais precisa. Chegou lá, ele chegou no trabalho e já foi sequestrado. Ficou desaparecido 6 meses, meu pai. A polícia, a polícia do Exército pegou meu pai. E a polícia estava articulada. Um momentinho. A polícia. Peraí. A polícia estava articulada com a Polícia Civil, com o DOPS, então a gente não sabia. Eu me lembro que eu ia em tudo quanto é quartel ali em Belo Horizonte procurar meu pai, não tinha uma resposta. E não era só eu, não, a fila, eram quilômetros de fila. Você era obrigado a entrar na fila, você tinha que. Daí eu estou com a voz ruim. Você desculpa, mas eu Não, estou com a fica à voz ruim. vontade, fica à vontade. Então, meu pai, a gente, para procurar meu pai, você ia na fila, eram quilômetros de pessoas. Elas vinham soldados pegar seu RG, você só podia entrar na fila se você tivesse uma identidade e entregasse a ele. Então, você ficava ali 2, 3 horas na fila, debaixo do sol, que ali tinha bastante sol nessa época. E até chegar lá no portão, chegava lá no portão, vinha não sei se é oficial ou alguém do Exército, e dizia que não encontrava ninguém, não tinha nenhum, não sabia o paradeiro daquela pessoa que nós estamos procurando. Até que chegou um momento, eu fui trabalhar, e chegou um momento à noite que eles vieram sequestrar a gente. Eram soldados, enfim, militares do Exército, não sei a patente, mas me levaram e a minha irmã também. Minha irmã era menor, minha irmã tinha 16 anos, eu tinha 19 anos. E nós fomos levados para o quartel lá no Barro Preto, né? E era interessante, assim, ameaçada de tortura o tempo todo, mas não chegamos a ser torturadas fisicamente, porque a tortura já era, né? O próprio golpe já era uma tortura, mas não fisicamente. Nesses dias, nós ficamos ali 3 dias no quartel, sem lugar para ficar, porque lá só tinha lugar para homem, eles mesmos falavam isso. Aqui não tem lugar para mulher, não. Então, eles punham a gente sentado numa sala, depois mandavam para a sala de interrogatório, tinha um tenente-coronel Grossi, esse Grossi ameaçando a gente torturar a gente, que nós éramos comunistas e que várias pessoas já tinham denunciado a gente.
de que nós tínhamos que confessar, a gente não sabe nem confessar o quê, você entendeu? Não, confessar o quê? Que nós não gostamos de golpe, que nós não gostamos de ditadura. Era a única coisa que a gente podia falar com eles, né? Que nós não estamos de acordo, não. Mas estamos trabalhando, estamos tentando sobreviver. Enfim, isso foi em 1964, um tempo que nós passamos o tempo todo ou no quartel ou procurando meu pai. Até que, quando chegou no final do ano, ou lá para outubro, nós conseguimos ter notícia do meu pai. E quando nós conseguimos e fomos visitá-lo, foi impressionante também, porque ele estava num presídio lá em Neves, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Tinha mais de 3.000 presos políticos lá. Ninguém falava nada, ninguém sabia nada. Neves para o centro de Belo Horizonte é 30 quilômetros. Então, isso foi. A partir daí, logo em seguida, eu fui exonerada da Manisma, porque eu fui indiciada no IPM, aqueles inquéritos policiais militares que eles abriam o IPM e punham no jornal que essas pessoas estão sendo investigadas. Então, todo mundo sabe que você está sendo investigado, está seu nome lá. Isso é terrível, porque você fica mal vista no trabalho, você não vai procurar outro emprego, também não acha, porque você e aí depois, quando você é indiciada, realmente, quando você já tem indícios de que você é ré, aí então sai também no jornal, e aí a Manes me manda embora, falou, agora você é indiciada, você vai ser exonerada por isso. Porque, quer dizer, comunista, indiciada de comunismo, de qualquer coisa nesse sentido, você não tem o direito a trabalhar. Eu acho que passar a exigir o atestado de bons antecedentes para você apresentar para o trabalho, o que dificultou a vida de muita gente, a minha, eu dependia de trabalhar, eu fui classe trabalhadora a minha vida inteira, eu dependo disso. E não conseguia. Então, eu entrei para a clandestinidade. Eu falei com o partido, então eu vou ser clandestina, vocês me dão uma tarefa aí que acharem que é conveniente. Mesmo clandestina, eu fiz muito, eu vendia pastel na feira, vendia bala de coco, para poder, ter meu subsídio ali financeiro, de forma que se o partido ele fazia uma doação mensal para mim. Mas se ele falhasse, eu sempre pensei isso, se falhar, eu tenho aqui alguma coisa, né? Com essas vendas que eu fazia. E eu fui trabalhar na imprensa clandestina. Eu sou da imprensa clandestina até 1972, quando novamente eu vou ser sequestrada, levada para o DOI-CODE, e junto com meu marido, né, o César Augusto Teles, junto com a minha irmã, a Crimeia de Almeida, que estava grávida de 8 meses, e junto com Carlos Nicolau Daniele, que era um dirigente do Partido Comunista, que era responsável por várias tarefas, inclusive da imprensa clandestina. Eu trabalhava sob a direção dele, sob a orientação dele, né? Nesse trabalho aí de fazer a publicação do jornal A Classe Operária, tinha publicações variadas sobre a juventude, sobre a América Latina, sobre a reforma agrária, a questão agrária, e todas as publicações ficavam sob a responsabilidade nossa ali, da imprensa clandestina, entendeu? No sentido de editar, né? Editar, imprimir e divulgar os primeiros exemplares. Então, ali a gente fazia rádio escuta, fazia, enfim, escrevia, eu trabalhava com offset, tinha que adquirir todo aquele material
de forma picada, porque você comprar papel e tinta para mimeógrafo no tempo da ditadura também era um sufoco. Eles controlavam tudo, né? Então eu tinha que comprar picadinho. Tanto é que eu morava no Rio nessa época, eu tive que mudar para São Paulo, porque São Paulo tinha mais lojinha de vender essas coisas. E no Rio era muito centrado ali naquela região central ali, né? do centro ali da cidade. Então, era mais fácil a polícia detectar quem está comprando do que aqui em São Paulo. Bom, isso, a prisão, né? A prisão as outras prisões, porque a gente acaba sendo presa várias vezes, né? Por vários motivos de perseguição política mesmo. Mas a principal é essa do DOI-CODE, porque o DOI-CODE ele é criado logo que editam o AI-5, né, o Ato Institucional número 5. Esse ato institucional ele é conhecido como o golpe dentro do golpe, né? É a ditadura dentro da ditadura. E ele vai ampliar, digamos assim, porque as torturas existem desde o golpe, né? Sem falar que no Brasil tortura é histórica, é estrutural, e nós não erradicamos a tortura de jeito nenhum, ela está aí presente, a gente agora se até assiste pela televisão, né? Os canais de TV transmitem aquelas intervenções policiais na rua, prendendo pessoa, o policial colocando a bota no pescoço, né, sufocando a pessoa. Isso a gente vê, né? Não é que nós estamos conjecturando, não, nós estamos vendo. Agora, com a AI-5, a tortura ela é justificada, né? Ela é justificada pelo próprio Estado autoritário. Então, quer dizer, se nós precisamos de informação, né? Esse é o raciocínio da repressão. Se as pessoas não nos derem essas informações, nós podemos usar de toda a violência contra elas, né? E foi isso que aconteceu ali dentro do OICOM. Meus filhos foram sequestrados com 5 e 4 anos de idade, né? A Janaína e o Edson. Minha irmã acabou tendo um bebê na cadeia em Brasília, porque como minha irmã era vinculada com a guerrilha do Araguaia, a questão do Araguaia, na verdade, nunca foi oficialmente reconhecido pela ditadura, né? Então, aliás, o Araguaia é um episódio pouco conhecido na história brasileira, pouquíssimo conhecido, e quando é falado, é tergiversado, ninguém dá uma versão mais adequada àquele movimento do Araguaia. Então, o que acontece? A ditadura resolveu matar os guerrilheiros desarmados, né, totalmente sob controle. Eles mataram prisioneiros, eles estavam sob a tutela do Estado quando eles foram mortos, mas antes foram bem torturados. Chegava ao ponto de serem obrigados a cavar sua própria sepultura, né? E aí eles iam levar um tiro na nuca ou um tiro no peito junto à sepultura, para cair ali o corpo ficava. Então, a ditadura fez isso, e a ditadura também cortou a cabeça de vários deles e exibiu, inclusive junto à população, para mostrar que
Quem manda é a ditadura, não são os guerrilheiros, porque os guerrilheiros eram muito queridos ali junto à população, né? Porque eles eram médicos, ou se faziam atendimento de saúde, de educação, e outros mais, farmácia. Eles faziam uma prestação de serviço ali que o Estado nunca fez e continua não fazendo, né? Então, o- na verdade, eles fizeram esse papel. E, por isso, eles foram. Então, eles foram decapitados, cavaram sua sepultura, alguns, outros, e todos esse pessoal é desaparecido, nunca foi entregue o corpo para os familiares, apesar de ser uma reivindicação histórica, a busca dos corpos e a reivindicação, né, de localizar e os corpos, de apontar as circunstâncias dessas mortes e a própria responsabilização dos agentes que cometeram esses crimes. Isso nunca teve uma resposta, mas é interessante, eu estou levantando isso porque na guerrilha, ou naquele movimento, que aquilo ali não foi bem uma guerrilha, era um movimento social ali dentro da selva amazônica, junto àquela população ribeirinha, né? População indígena, ribeirinha, enfim. Aquele movimento era para ser apagado da história pelos militares, não existiu. Porque se for contar, se os militares forem contar, eu acho que eles talvez, não sei, talvez se envergonhassem, né, do que eles fizeram. Mas quem traz à tona esse movimento são os familiares. Então, a guerrilha, o movimento do Araguaia, de resistência do Araguaia, é um movimento que ele acontece publicamente falando a partir dos familiares que vão entrar com ações, tanto no campo nacional como internacional, né? Vão buscar os tribunais internacionais para denunciar. E o Brasil foi condenado, isso é mais sério ainda, que o Brasil foi condenado por esses crimes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, e, no entanto, não cumpre a condenação, exige que o Brasil cumpra, tenha várias obrigações frente à Corte, mas ainda não cumpriu o Brasil. Enfim, esse período dessa prisão, né, prisão, sequestro, como é que chama isso? Esse doicode que foi criado pelo AI-5, né, que reúne todas as Forças Armadas, mais a Polícia Civil, Polícia Federal, é um centro de tortura e extermínio de militantes, que vai ter aqui em São Paulo, é o primeiro, e, segundo eles, foi vitorioso, então eles vão repetir esse centro no Rio de Janeiro, Recife, Salvador, e mesmo na região amazônica, que ali tem campo de concentração. Ali tem uns 4 campos de concentração assim, que pegaram, mantiveram sequestrados o movimento do Araguaia, pessoas integrantes do movimento do Araguaia. Então, tudo isso, um dia, né? Quer dizer, a minha luta é muito grande, você está vendo, né? Eu vou fazer 80 anos, eu nunca deixei de denunciar a ditadura, os crimes, são crimes de lesa humanidade, são crimes imprescritíveis, e o Brasil passa essa vergonha de não punir nenhum torturador, nenhum, diferentemente dos países vizinhos, né, do Uruguai, da Argentina, do Chile, do próprio Paraguai, até da Bolívia. No entanto, aqui não, aqui são impunes os torturadores. Então, passado um tempo, minha filha Janaína, é historiadora,
ela decidiu, ela convidou a gente, a família Teles, para entrar com uma ação contra o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era, na época, o comandante do DOI-CODE, responsável pelos assassinatos, pelas torturas e pelos estupros que ocorreram ali dentro do DOI-CODE. Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel reformado do Exército, que morreu em 2015. Mas nós entramos com a ação em 2005, ação declaratória. E daí nós encontramos um advogado, doutor Fábio Conda Comparato, que realmente descobriu o caminho, né? Porque toda ação para responsabilizar os torturadores se alega, né? A justiça responde que não pode julgar porque tem uma lei da anistia que anistia os dois lados. O que é mentira, é mentira. Pega a lei, lê a lei de cima para baixo, de baixo para cima. Essa lei não é uma lei de anistia recíproca, não é verdade. Eu participei dessa luta no final dos anos 70, aqui em São Paulo, no Rio, Minas Gerais teve essa luta, Bahia, Recife e outros lugares, mais no Belém do Pará e tudo mais, não tinha anistia recíproca, não houve essa anistia recíproca. Quando se fala de crime conexo, não é anistia recíproca. Crime conexo é o seguinte, né? Eu acho que é importante falar isso, porque hoje se fala sem anistia, a favor da anistia, mão da anistia. Não, a anistia, ela foi o seguinte, ela anistiou ela foi parcial. Eu fui anistiada. A minha irmã não foi anistiada, porque participava da luta armada não foi anistiada no primeiro momento. Agora, eu, como era da imprensa, então eles me anistiaram, entendeu? Eu fui processada pela Lei de Segurança Nacional. Minha irmã não, ela foi ignorada, porque quem é do movimento do Araguaia era ignorada, essa era a ordem. Ninguém foi processado porque era do movimento do Araguaia. Ninguém. Eles tinham até a intenção, mas eles não processaram. Eles preferiam matar, desaparecer com o corpo, do que dizer que ali pertencia ao movimento do Araguaia. E, no entanto, essa anistia, os chamados crimes conexos. Então, a primeira questão: quem participou da luta armada não tinha direito à anistia, pela lei. Estou falando pela lei. Né? Segundo, é que os crimes conexos estavam anistiados. Mas o que é crime conexo? Eu, por exemplo, para ser da imprensa clandestina, eu tinha que ter um documento falso. E esse documento falso é um crime de falsidade ideológica. Então, esse é um crime conexo. Para eu ser, o crime principal que eu teria cometido seria de participar de um aparelho de imprensa contra a ditadura. Esse era o crime, estava lá na Lei de Segurança Nacional. Agora, eu cometi outros crimes conexos, que é ter falsidade ideológica, por exemplo, né? Documento falso. Aí, então, eu fui anistiada por esse crime, porque eu podia estar sendo anistiada pelo primeiro e não pelo segundo. Não, eu fui anistiada pelos dois, porque os crimes conexos estavam anistiados. Não é torturador, gente, não existe isso, autoanistia. O Estado mata e depois fala, eu estou anistiado. Não existe, não cabe dentro de qualquer lógica jurídica, né? Não cabe em nenhum sistema jurídico, enfim. O Brasil passou oficialmente a considerar que a anistia foi para os dois lados de uma forma cruel, que foi em 2010. Porque em 2010 é justamente quando o Brasil é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelos crimes cometidos contra os guerrilheiros e guerrilheiras do Araguaia. Aí, então,
o Brasil deu um jeitinho de anistia, porque não tinha como, essa sentença não tinha como não ser dada, essa sentença condenatória do Brasil. Foi dada essa sentença. Então, o Brasil deu um jeitinho dizer, aquele ministro do STF, Eros Grol, não sei aonde que ele arrumou um argumento que, é, dizendo que, enfim, ele até fala num acordo. Esse acordo foi tão clandestino que ninguém sabe dele, né? Agora eles falam desse acordo. Que acordo que foi? Nossa, várias, eu pessoalmente não, mas tinha várias companheiras que estavam lá na sessão da votação da anistia. Não teve acordo, era aquilo. Não era o que nós queríamos uma anistia ampla, geral e restrita. Ela foi parcial e restrita, mas não tinha acordo. Foi aquilo que foi aprovado lá no Congresso. Então, é claro que teve dois ministros que foram contrários ao relator, Eros Grau, que foi o Aires de Brito e Ricardo Lewandowski. Isso a gente tem que fazer justiça, porque eles dois viram o absurdo que era a aprovação daquela proposta para impedir, isso aí deve ser articulação com os militares, impedir que o Brasil fizesse realmente justiça. Então, eu coloco, eu teria muita coisa para colocar, evidentemente, mas eu coloco assim, a necessidade que é imperiosa de se criar uma política de memória, verdade e justiça aqui no Brasil. Essa política teria que ser criada de forma estruturada, com orçamento, com comissões ou comitês responsáveis pela apuração desses crimes e que apresentasse isso junto ao Supremo Tribunal Federal, junto, enfim, à Corte Máxima, né, do país e junto à sociedade. O Brasil tem que cumprir as, as decisões da Corte, porque o Brasil foi condenado. Aí, então, se o Brasil cumprir com essas decisões, aí, então, o Brasil teria que fazer um pedido de desculpas à sociedade brasileira, um pedido de desculpas no sentido de reconhecer que esses crimes foram praticados por agentes do Estado e que isso tem que ser mudado, porque não adianta fazer isso e aquilo, não tem aqui no Brasil toda política de memória, verdade e justiça o ônus recai sobre os familiares. Nós é que carregamos, nós, familiares, amigos, direitos humanos, nós carregamos a responsabilidade de mostrar, olha, esse aqui é torturador, não pode colocar num cargo de confiança, um torturador. Nós fizemos esse trabalho esses anos todos, sozinhas, então ficou um negócio assim, não é uma questão pessoal, é uma questão política, né? Então, eu acho que é isto. E só para concluir, nós, quando terminou, no final do governo Bolsonaro, ele fechou a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, que é uma comissão de Estado aprovada no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, sancionada pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, isso em 1995. Nós tivemos uma participação enorme nessa discussão, inclusive nós indicamos a Suzana Lisboa como familiar para representar a nós nesta comissão. O Bolsonaro extinguiu arbitrariamente, como muito todo o governo dele, ele não respeitou a Constituição, nem aquelas chamadas 4 linhas da Constituição, ele nunca respeitou. E, enfim, ele cometeu crimes de lesa humanidade também, porque
O que ele fez com o período da Covid, da pandemia, aquilo ali é brincar com a vida de milhões de pessoas, né? Mas, enfim, essa comissão foi fechada e o atual presidente não reabriu, não reinstalou essa comissão, o que é um absurdo. Quer dizer, nós estamos falando de 60 anos do golpe militar, de 64, nós estamos falando de lutas históricas que não estão sendo devidamente reconhecidas pelo Estado brasileiro. E eu só queria lembrar o seguinte, que eu falei daquela ação que nós fizemos contra o Carlos Alberto Brilhante Ustra, em 2005, e realmente ele foi declarado torturador. Ele é o único torturador brasileiro declarado torturador, é o único. Ele foi declarado na primeira instância, em 2008, aqui em São Paulo. Ele recorreu, porque ele não queria ser declarado torturador, recorreu, foi declarado, mas perdeu o recurso. Mais uma vez ele foi declarado torturador, e depois ele ainda entra com um recurso no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e perdeu também, em 2014. E talvez ele entrasse em outras instâncias, mas ele morreu em 2015. Então, ele é o único torturador, declarado torturador, com sentença transitada em julgado, na primeira, segunda, terceira instância. E as próprias instituições brasileiras não reconhecem isso. Quando permitem, né, em 2016, no dia 17 de abril de 2016, quando a Câmara de Deputados se reúne para tratar do processo de impeachment, né, um golpe chamado de impeachment contra Dilma Rousseff, ele declara seu voto a favor, né, dizendo em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Ele falar isso não é novidade, para mim não era novidade. Agora, a novidade é que ninguém reagiu. O parlamento tinha que, no mínimo, pedir uma questão de ordem, porque ele está ofendendo o poder judiciário, que é o poder da República, que é o poder do Estado Democrático, que tomou a decisão de declarar o Ustra como torturador. Não fui eu nem a Dilma que declaramos, foi o Judiciário, no caso, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né, que foi a última instância. Então, a não reação do parlamento naquele instante, já foi o golpe, ali foi o golpe. Ali o resto foi só consolidação de um golpe. Quer dizer, eu estou falando isso porque eu vivi o golpe de 64 e vivi o golpe de 2016. E é muito parecido, né, o processo, ele tem formatos diferentes, mas o conteúdo é muito igual, né? Muito igual. E é isso. Ô, E Amelinha, agora. Hã? é, bom, primeiro quer dizer que a sua explanação ela faz um sobrevoo enorme sobre a história do Brasil, a É. história recente do Brasil, e nos deixa com algumas convicções e algumas certezas. Eu sei que o tema que eu quero levantar agora é muito penoso, talvez você prefira não falar sobre ele, mas eu queria saber a tortura em Amelinha Teles. Como é que foi esse processo? Você foi preso algumas vezes e disse que o período que você passou no DOI-CODE foi o mais penoso. Como é que é essa tortura? As pessoas batiam, as pessoas se escondiam para bater, era abertamente, tinha um interrogatório, queriam saber de alguma coisa, ou batia por maldade. Como é que é a tortura em si, Amelinha, por favor? Olha, eu fui sequestrada ali na Vila Mariana, junto, é bem perto do DOI-CODE, né, que fica ali na Rua Tutóia, no Paraíso. Aliás, eles usavam muito
essa expressão, você agora está no paraíso, né? Tirando sarro, né? Falando isso. Eu fui sequestrada junto com o meu marido e o caso do Nicolau Daniele, né? Nós fomos empurrados e colocados dentro de um carro, um Opala verde, que tinha até uma sirene e que tinha um radinho para eles comunicarem lá com o centro de extermínio, lá, o DOI-CODE. E eles falaram, aqui é peixe grande, por causa do Daniele, né? Eu e o César, nós éramos militantes. Agora, o Daniele, eles sabiam quem era, né? E logo esse carro, com toda velocidade, tocando sirene, entra dentro do DOI-CODE no pátio, via aquela rua Tomás Carvalhal, e para ali dentro, e eles arrancam o César e o Daniele, né, já espancando, dando chute na barriga deles, espancando, dando soco na cara deles e tudo. E eu vi aqui um homem, ficava numa escadinha assim, ele gritando. Tinha muito homem no pátio, porque ele avisou que era peixe grande, então foi tudo para lá, ficou tudo ali esperando, né? É, eles pareciam animais, né? Animais que, sabe, que pegaram a presa assim, querem estraçalhar a presa, né? Com as mãos. E nesse momento tinha esse homem gritando, dando ordens, então eu vi que ele era eu percebi que ele era o comandante. Eu não conhecia. Depois eu vim saber que era o Ustra. Mas aí eu cheguei e eles me deixaram solto assim, distantes, né? E eu então fui falar com o Ustra, que eu nem sabia que era. Às vezes a gente faz coisa que é só eu não sei nem o que me impulsiona a fazer. Mas eu falei, o senhor comanda isso aqui, o senhor não pode deixar acontecer isso que eu estou vendo aqui. Está espancando esses dois aqui, vão matar esses dois assim. Não, isso não pode. Ele me deu um safanão com as costas das mãos, que me jogou longe no pátio. Eu não lembro que o pátio era de pedra, assim, sabe aquela paralelepípedo pontudo que me machucou. É, machucou o rosto e o corpo, que eu caí naquilo ali. Ele falou, é, foda-se, sua terrorista. Eu, pega essa mulher aqui, terrorista. Aí eles vieram em cima de mim. Então, eles levaram o César para uma sala, o Daniel para outra e eu para outra. Eram 3 salas de tortura. E as torturas começaram, arrancaram minha roupa toda. Eu estava de vestido, me arrancaram a calcinha, a sutiã, arrancaram tudo assim, com as mãos. Eles arrancavam com as mãos. E passando a dar choque elétrico, palmatória, afogamento, tudo isso numa hora só, assim, ó. Na verdade, eles não queriam fazer perguntas para mim, eu acho que não, porque eles não davam nem tempo, eu não lembro assim. Eles queriam saber se eu tinha ponto, né? E eles só falavam de ponto, 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 com fulano, com fulano, com fulano. Eles pegaram a direção, a partir do que eles viram que a gente tinha um contato com a direção do partido. Eles queriam a direção, Comitê Central. Mas o espancamento era tanto que você não conseguia nem muito raciocinar. Eu sei que na noite eles me estupraram. Foi um deles, era conhecido como Mangabeira Lorival Gaeta, um torturador do DOI-CODE. Eles. E assim foi me espancando. No outro dia, eles me puseram na cadeira de dragão,
levaram meus filhos com 5 e 4 anos para me ver na cadeia do Aragão, né? Isso eu não posso esquecer, porque minha filha dizia assim, mãe, por que que você ficou azul? E eu olhava meu corpo assim, eu estava toda cheia de hematoma. Realmente, meu corpo estava roxo, né? Um roxo azulado. E meu filho também ali, junto. Quer dizer, eles fizeram a tortura o tempo todo, essa política contra as mulheres, eles fazem o tempo todo, né? Eu falei da marcha, a tortura todinha, eles usaram meus filhos para me torturar. Eles usaram mais contra mim, os meus filhos, do que fizeram isso com meu marido, que estava ali também, né? Meu marido entrou em coma, porque meu marido era diabético e tuberculoso, então eu estava numa situação é, de, é, física já muito debilitado antes da tortura. E a tortura, então, deixou ele debilitado, o que comprometeu até o fim da vida, né? Ele já morreu, mas sempre ficou debilitado, muito debilitado com a tortura, fisicamente falando, né? E foi isso, né? E aí eu vi minha irmã sendo torturada, grávida, nua, levando choque, inclusive na barriga, em tudo quanto é lugar. Olha, é terrível. Eles queriam que eu assinasse um documento. Eles queriam que eu assinasse 2 documentos, assim, durante a tortura, com os choques e estupros, né? Porque eles, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Eu não sei como que eles conseguem. Eles são treinados, né? Eles parecem animais, né? Fazendo essa violência. E eles vão querer que eu assine um documento. Um primeiro é que eu tenho um ponto marcado com eles chamavam de Gustavo. Gustavo era um nome, é um codinome de Luiz Guilhardino, que era um dirigente do Partido Comunista do Brasil. Então, quando eu vi isso, eu falei, não, eu não vou assinar, que eu não vou em ponto nenhum, que eu não falei nada disso com vocês. Vocês estão querendo me colocar aí nessa situação. Aí eles me espancaram, bateram. Nossa, eu achava que eu ia morrer. Quando você está na tortura, você acha que você vai morrer. Aí quando você vem para. Você Fala. tinha qual idade aí, Amelinha? Eu tinha 27 vinte e anos. sete anos. E ele, enfim, você pensa que você vai morrer, né? Eu pensava que eu ia morrer, daí eles paravam de torturar, me jogavam dentro da cela, igual joga um saco de batatas. Sabe o trabalhador carregando um saco de batatas, assim, joga no chão? Era assim que eu me sentia. Eu me sentia um, um saco de batatas. E aí eu começava a tentar querer viver de novo, porque na tortura você quer morrer. Então eu ficava entre a morte e a vida ali, naquela luta, né? E eles queriam que eu assinasse esse documento, aí eu apanhei muito, mas não assinei esse documento. Outro documento que eles queriam que eu assinasse é que eu ia ser responsável pelo aborto que eles iam fazer na minha irmã. Eu falei, não assino. Vocês podem me matar, mas eu não assino. Esses 2 documentos apareceram para mim. E eles, é interessante que é o seguinte, minha irmã ficou na prisão nos primeiros dias, ela disse que era minha empregada. E eles acreditaram. E logo que ela me viu, ela falou o nome dela bem alto, um nome falso, né, que ela usava. Ela tinha uma carteira de trabalho como empregada doméstica. Mas eu não conhecia esse documento dela, né? Fiquei conhecendo lá na hora. Então, eu concordei que ela era minha empregada e tal. Mas só que um dia eles descobriram que ela não era minha empregada.
que ela... Aí já tinha passado quase uns 10 dias da nossa prisão. E eles, então, descobriram que ela era do Araguaia. Eles viram alguma informação, alguma coisa, não sei. E aí, esse dia foi à noite. Eles descobriram isso e o general Humberto de Souza Melo, que era do comando aqui do Segundo Exército, aqui em São Paulo, ele vai nos interrogar, a nós, junto com todos os torturadores. E começa a berrar comigo e com a Crimeia, né? E ele anda com aquele bastão de mando ali, então ele bate na gente com aquele bastão, passa para cá, passa para lá. E, e nós não temos o que falar. Ele disse que nós somos irmãs, né? E aí, quando ele gritava com a gente, batia, nós estávamos todos em pé, os torturadores e nós, assim, era uma roda. E ele passava, batia, fazia discurso. Você não vê que uma é a cara da outra, você não vê que até a voz é a mesma. Vocês não percebem? Aí começou a bater nos torturadores. Aí foi bater nos torturadores na nossa frente. Aí foi até, digamos assim, é trágico, mas é cômico, né? Porque você vê torturador apanhando de torturador na sua frente. Falei, gente, então, até isso a gente viu. Aí é claro que nesse dia eles me puseram pau de arara, né? E pau de arara é uma coisa terrível, eu fiquei horas ali no pau de arara. Enfim, eu fui bem torturada. Eu fui torturada do dia 28 de dezembro até o dia, assim, fisicamente, com isso que eu estou falando aqui, até o dia 13 de janeiro de 1973. E Isso, essa o presidente era o Médici. era o Médici. Era o Médici. Depois é que foi o Geisel, né? Em 74, aí assumiu o Geisel. Até 73 era o Médici, né? E enfim, E aí você foi julgada e condenada. Como é que foi esse processo? aí eu fiquei. Esse processo é o seguinte: eu fiquei 6 meses incomunicável. Incomunicável, numa cela, eu fiquei numa cela lá, sozinha, sem advogado, sem nada. Agora, depois eu fiquei sabendo que teve um advogado que viu tanto eu quanto a Crimeia dentro do DOI-CODE, e ele denunciou para a Anistia Internacional. Depois eu vou ver esses documentos. Na época ele denunciou, e denunciou para a igreja também que o Dom Cândido Padim, que era um bispo de Bauru, porque aí a igreja já era dividida, né? Tinha a igreja progressista, não era a igreja conservadora de direita de 64, ela vai ser tão de direita que vai acabar dividindo. Então, tem a ala progressista, tem a teologia de libertação, e aí, então, esse Dom Cândido Padinho vai nos defender, a mim e a Crimeia. Eles dizem que ele foi lá falar com o Ustra, que não podia ter gente, mães presas, não podia ter mães presas. Bom, eu estou falando isso tudo porque, ao mesmo tempo que nós quase fomos assassinadas ali dentro, também teve gente que nos defendeu de uma forma muito eficiente, muito contundente, né? Porque a igreja falando, a Anistia Internacional, parece nada, mas é muita coisa, né? Muita coisa. E eu me lembro que eles berravam comigo: o que você vai falar com a Anistia Internacional? O que você vai falar com os direitos humanos? E eu não sabia que eles já estavam falando, entendeu? Olha só, quer dizer, já tinha gente denunciando a nossa prisão, né? Então, eu ficava Sim, pensando, por que ele está falando isso comigo? Porque eu, na verdade, na imprensa, a gente
com todas as prisões que a gente sabia, a gente comunicava, Anistia Internacional, a gente tinha todo 8 endereços fundamentais que a gente tinha no mundo inteiro, que a gente guardava tudo na cabeça, porque eu não podia ter no papel, para comunicar. Mas só que eu estava presa ali, eu não comuniquei com ninguém, né? Não sabia, mas felizmente teve muita Bom, solidariedade. veja bem, a Crimeia, ela não foi julgada. A Crimeia era como se não Não. existisse. A Crimeia estava lá, mas você já estava no outro, o tratamento era outro. Aí você foi julgada e Eu fiquei 6 meses incomunicável, daí eu fui, eh, depois de 6 meses o advogado apareceu, a advogada, e eu fui, minha prisão preventiva foi decretada depois de 6 meses, e eu fui levada à presença do juiz, né? Então, eu fui, eu fui levada à presença do juiz, digamos assim, apresentei, eu denunciei o que tinha acontecido comigo. E o juiz gritava comigo, ele gritava: chega de falar desse terrorismo. Porque eu falava assim: eu assisti o assassinato de Carlos Nicolau Daniele, ele morreu ali naquela salinha, perto da escada, ele morreu de tanto espancamento, tanto, ele morreu na tortura, né? Ele sofreu uma. Eu posso desligar o celular? pois não, pois não. É. Eu denunciei o assassinato, denunciei o sequestro dos meus filhos, denunciei o estado de coma, porque o César ficou em estado de coma, né? Ali dentro do DOI-POD, devido às torturas sofridas. E o juiz gritando comigo, tanto é que ele reduziu o máximo o meu depoimento, mas esse depoimento consta do processo que a Justiça Militar fez contra mim, e, e que está no Brasil Nunca Mais. Trechos desse depoimento está naquele livro Brasil Nunca Mais, que é um projeto importante feito pelas igrejas, né? A Comissão de Justiça e Paz e a Igreja presbiteriana, né? Dom Jaime Uhum. Wright e Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Que levar à frente esse projeto importante, muito importante, porque isso aí é a prova que a gente tem que produzir a vida inteira, de que a gente foi, porque é o seguinte, eles torturam, matam, desaparecem com os corpos, e você tem que provar o tempo todo que eles fizeram isso, né? Porque eles não assumem esses crimes. É Sei. impressionante. O tempo todo é na comissão da anistia, é na comissão não sei da onde, você tem que explicar que aconteceu isso com você, E, né? E pelo fato de ter tido oficialmente um processo, né? Ah, e ter falado essa denúncia da tortura na auditoria, isso fez com que isso é um documento. Eu tenho esse você, documento. você lembra o nome desse juiz? De O nome do juiz? O juiz, eu acho que é José Paulo de Paiva, José esse Paulo de juiz. Paiva. E ele É. sentenciou você? Hã? Ele sentenciou você? Ah, sim, eu fui condenada na primeira instância, na segunda, que aí eles recorreram, o Ministério Público Militar, né? Acho que o Ministério Público Militar recorreu, porque achou que eu fui condenada por pouco tempo, aí então eu fui para a segunda instância, e da segunda instância foi para a terceira instância. Eu sou condenada pelas 3 instâncias, entendeu? E pela Lei de Segurança Nacional. Foi muito tempo, Crimea? Ou muito tempo, Melinha? Hã? A condenação foi há muito tempo?
Não, eu fui condenada sempre a mesma condenação, 7 meses. Eu fui 7 meses. condenada na Quer dizer, primeira você, instância, a segunda instância confirma 7 meses, a terceira instância, 7 meses. quer dizer, você passou mais tempo presa do Do que que a condenação, do que a assim, claro. condenação, né? É, Agora, é. nesse tempo você apanhou, foi torturada, enfrentou um dissabor que lhe acompanha até hoje, por conta de 7 meses, por uma culpa que você não tem, porque as acusações são pífias, não é? Agora, ô Amelinho, e agora só para a gente partir já para o final dessa nossa conversa, que está extremamente muito importante do ponto de vista histórico, você já tocou de forma superficial nesse assunto, mas é, o que aconteceu? A impunidade dos que decorreu dessa decisão do Eros Grau não levar, e até a própria atitude do nosso presidente de hoje não levar adiante essa investigação de tudo que aconteceu naquele tempo. Você acha que isso gera uma situação que pode levar a coisas do tipo do 8 de janeiro de 2023? Tudo golpista, estimular os A golpistas? 8 de janeiro de 2023, claro, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quer dizer, o golpe, ele continua. É, nós não nos livramos do golpe. A democracia está ameaçada, extremamente ameaçada, né? Até, eu acredito que muitas vezes a gente até fica em dúvida se nós vivemos num Estado democrático. A gente fica em dúvida, porque quando o presidente da República diz que é para não comemorar os 60 anos do golpe militar de 64, não remoer o passado, esse passado tão presente, que o passado está presente. Você viu o 8 de janeiro de 2023, a invasão na sede dos três poderes, assim, ao vivo e a cores, todo mundo viu. Quer dizer, nós estamos sob ameaça de golpe contra a democracia o tempo todo. Nós estamos ali, o tempo todo, né? É terrível isso, né? Quer dizer, nós temos sim que não só remoer o passado, mas conhecer este passado, pensar nesse passado, porque esse passado está muito presente. E ele é fruto já de uma história de violência de Estado, porque o Estado brasileiro é violento desde a sua formação, né? Racista, sexista. Ele é um Estado que dizimou indígenas, escravizou e traficou pessoas africanas, né, aqui no Brasil por quase 400 anos, gente. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos. Quase 400 anos nós vivemos sob a escravização dos povos africanos, né, e indígenas também, por que não? E, então, quer dizer, 60 anos do golpe, olha só, na nossa história é de golpe. Né? Eu, às vezes, me assusto, porque eu falo assim, eu nasci ainda era ditadura do Estado Novo, era ainda a Segunda Guerra Mundial. Aí depois, se a gente for pegar essa trajetória toda, tem várias ameaças ali, até que tem um golpe de 64. Então, quer dizer, nós estamos praticamente quase um século vivendo mais essa situação. Então, você não, quando você, como presidente da República, você toma a decisão de não tratar do assunto, é muito grave, é sinal que nós estamos ali na forca, né? Perfeito. Bom, nós tivemos a satisfação de conversar com a Melinha Teles, jornalista, escritora, militante dos direitos humanos, que tem uma participação extremamente ativa na resistência ao golpe militar e teve uma participação mais efetiva ainda, porque foi autora, juntamente com sua família, de um processo que redundou no carimbo de torturador no Carlos Alberto Brilhante Ustra, que, para quem não lembra, é um dos ídolos do
do ex-presidente Jair Bolsonaro. Melinha, muito obrigado pela tua participação, pela tua contribuição, pelo seu depoimento. E eu queria que, antes de despedir, você dissesse dissesse uma mensagem à juventude brasileira que não conhece ainda o que aconteceu nesse período tão negro da nossa história. A juventude brasileira está sendo vítima, né, dessa política negacionista da história do Brasil. Então, é, é bom tomar consciência disso, porque essa juventude não conhece a história, não por culpa dela. A política de esquecimento do Estado, do apagamento da memória, da história, é que impede que a juventude conheça esses fatos. Então, nós temos que romper esse ciclo, essa barreira do esquecimento, né? E trazer esses fatos à tona. Precisamos conhecer para a gente se fortalecer e sair desse ciclo de violência do Estado. Pois não. Obrigado. Um abraço a você. Tá, tchau.